Olá, amiguinhos! Aqui você aprende lindas histórias da Bíblia de forma divertida. Vamos lá! Por que José foi vendido? O propósito maior. Olá, pequenos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Pequenos Heróis da Bíblia. Hoje vamos viajar até as terras de Canaã para conhecer a história de um jovem cujo casaco colorido se tornou o estopim de uma das maiores reviravoltas da história. É uma narrativa que começa com inveja e traição, passa por um buraco escuro no deserto, mas termina no palácio mais poderoso do mundo. Muitas vezes, quando coisas ruins acontecem, perguntamos: por que, Senhor? A história de José nos dá a resposta mais esperançosa de todas. Vamos descobrir por que Deus permitiu que José fosse vendido como escravo, e como cada lágrima que ele derramou estava regando o caminho para a salvação de uma nação inteira. Esta história é uma prova de que, nas mãos de Deus, o mal é apenas a matéria-prima para um milagre ainda maior. Introdução. O herói e o conflito José era o 12º filho de Jacó. E não era segredo para ninguém que ele era o favorito de seu pai. Para demonstrar esse amor especial, Jacó deu a José uma túnica riquíssima, cheia de cores e detalhes. Algo que na época era um símbolo de distinção e nobreza. Mas, enquanto José vestia as cores do amor do pai, seus 10 irmãos mais velhos se vestiam com as cores sombrias da inveja. Cada vez que olhavam para aquela túnica, o ódio crescia em seus corações. O conflito atingiu o ponto de ebulição quando José começou a ter sonhos proféticos. Ele sonhou que os feixes de trigo de seus irmãos se curvavam perante o dele, e que até o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam em sua direção. Para José, era uma revelação divina. Para seus irmãos, era a gota d'água de uma arrogância insuportável. Eles não viam os sonhos como um plano de Deus, mas como uma ameaça. A harmonia da família estava quebrada, e o ambiente na casa de Jacó tornou-se pesado, alimentado por fofocas e olhares de desprezo. O jovem sonhador estava prestes a descobrir que, às vezes, o caminho para o cumprimento de um sonho passa por um pesadelo inesperado. O encontro tenso. A traição no deserto. Certo dia, Jacó enviou José para ver como estavam seus irmãos, que pastoreavam os rebanhos, longe dali, em Dotã. De longe, eles o avistaram. A túnica colorida brilhava sob o sol, servindo como um alvo para a fúria deles. Lá vem aquele mestre de sonhos, disseram uns aos outros. O plano inicial era cruel: matá-lo e jogá-lo em um poço. Ruben, o mais velho, tentou salvá-lo, sugerindo apenas que o jogasse no buraco, pretendendo resgatá-lo mais tarde. Quando José se aproximou, não houve abraço de irmão, mas sim mãos violentas. Eles arrancaram a túnica colorida menos o símbolo do amor de seu pai, e o lançaram em uma cisterna vazia, escura e profunda. O encontro tenso atingiu seu ápice quando, enquanto comiam calmamente demonstrando a frieza de seus corações, uma caravana de mercadores ismaelitas apareceu no horizonte, indo em direção ao Egito. Judá teve uma ideia que mudaria o curso da história. De que nos serve matar nosso irmão? Vamos vendê-lo aos ismaelitas por 20 moedas de prata, menos o preço de um escravo comum. Menos José foi içado do poço e entregue a estranhos. O choro e os gritos de José pedindo misericórdia foram ignorados. Seus irmãos pegaram a túnica, mancharam-na com o sangue de um cabrito e enganaram o próprio pai, fazendo-o acreditar que uma fera havia devorado seu filho amado. José agora era apenas uma mercadoria em uma caravana, marchando em direção ao desconhecido, acorrentado pela traição daqueles que deveriam protegê-lo. O milagre. Do poço ao palácio. O propósito revelado os anos que se seguiram foram uma sucessão de provações. José foi escravo na casa de Potifar, e mesmo sendo inocente, acabou jogado em uma prisão egípcia. Parecia que Deus havia se esquecido dele. Mas a Bíblia repete uma frase poderosa: o Senhor estava com José. O milagre não foi uma libertação instantânea, mas a presença constante de Deus, que dava sabedoria a José para interpretar sonhos e administrar tudo o que tocava. Eventualmente, o próprio faraó teve sonhos que ninguém conseguia explicar,
E José foi chamado das masmorras para o palácio. Com a ajuda de Deus, José revelou que o Egito passaria por 7 anos de fartura seguidos por 7 anos de uma fome devastadora. Impressionado, Faraó colocou José como o segundo homem mais poderoso do Egito, encarregado de estocar comida para salvar o mundo. O milagre se completou quando a fome atingiu Canaã e os próprios irmãos de José foram ao Egito buscar alimento. Eles se curvaram diante do governador sem saber que era o irmão que haviam vendido. Quando José finalmente se revelou, em meio a lágrimas, ele disse as palavras que explicam todo o mistério. Não foram vocês que me enviaram para cá, mas Deus. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para manter viva muita gente. O poço não foi o fim, foi o início da logística de Deus para salvar a linhagem da promessa. A lição e aplicação. Deus escreve certo por linhas tortas, pequenos heróis. A história de José é o maior exemplo de que nada foge ao controle de Deus. Mesmo quando pessoas fazem coisas ruins contra nós, ou quando passamos por momentos em que nos sentimos em um buraco, Deus está trabalhando nos bastidores. Sofrimento com propósito. José sofreu a traição, a escravidão e a prisão. Mas se ele não tivesse sido vendido, não teria chegado ao Egito. Se não tivesse ido para a prisão, não teria conhecido o copeiro do faraó. Se não tivesse conhecido o copeiro, não teria chegado ao trono. Às vezes, o problema de hoje é a escada para a vitória de amanhã. Confie que Deus sabe o que está fazendo, mesmo quando o caminho é difícil. O poder do perdão. José tinha todo o poder para se vingar de seus irmãos, mas ele escolheu perdoar. Ele entendeu que sua vida era parte de um plano muito maior do que seu próprio ego. Isso nos aponta para Jesus Cristo. Jesus, assim como José, foi traído por seus irmãos, vendido por moedas de prata e injustiçado. Mas foi através dessa injustiça, na cruz, que ele conquistou a salvação para todos nós. Mal cometido pelos homens foi transformado pelo Pai no maior bem da humanidade, a vida eterna. Portanto, pequenos heróis, não guardem mágoa. Quando alguém for injusto com você, lembre-se de José. Olhe além do problema e procure o propósito de Deus. Ele está te treinando no deserto para você governar, no palácio que ele preparou para você. Conclusão. Pequenos heróis, a túnica de José foi rasgada, mas o plano de Deus para a vida dele permaneceu intacto. A sua história nos ensina que o nosso destino não é determinado pelo que fazem contra nós, mas pelo que Deus faz através de nós. Se você se sentiu fortalecido com essa história de superação e propósito, deixe seu like heróico. Compartilhe este vídeo com alguém que está passando por um momento difícil e precisa saber que Deus está no controle. E não se esqueça, inscreva-se no canal Pequenos Heróis da Bíblia para continuarmos crescendo juntos na fé. Até a próxima! E lembre-se, o seu sonho é do tamanho do Deus que você serve. Oração. Senhor Deus, Pai de amor, obrigado pela história de José. Obrigado por nos mostrar que o Senhor é o mestre em transformar cinzas em beleza e dor em propósito. Pedimos que o Senhor nos ajude a confiar em Ti quando estivermos passando por poços ou momentos de injustiça. Tira do nosso coração toda a amargura e ajuda-nos a perdoar, assim como José perdoou. Que possamos entender que os Teus planos são sempre maiores e melhores que os nossos. Protege a nossa família e nos dá sabedoria para brilhar onde quer que o Senhor nos colocar. Em nome de Jesus. Amém. Lembre-se, o que o inimigo planejou para a sua queda, Deus usará para o seu levantamento. Um grande abraço a todos e até a próxima, Pequenos Heróis da Bíblia. Gostou? Para não perder as próximas histórias, se inscreva no canal e ative o sininho.